Abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 3, verso de número 14. Amém? Efésios de número 3, versículo 14. Eu tenho certeza, meu irmão, que o Senhor Jesus Cristo vai falar ao seu coração pela sua palavra. Coisa boa, quem entrou também agora foi o meu amigo Jonas, lá de João Pessoa. Saudade, Jonas, Deus abençoe. Efésios capítulo 3, verso 14, diz assim, a palavra do Senhor. Amém? Vou dar um tempo para você abrir aí. Efésios 3, verso 14, diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? Oremos por essa palavra. Deus eterno, Deus bendito, mais uma vez, Senhor, na tua presença, queremos pedir que o teu Santo Espírito, Senhor, nos ilumine, nos restaure, nos exorte, nos console, mas, por favor, fale conosco nessa noite, pela tua santa palavra, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Se eu fosse dar um título a essa mensagem, eu daria assim, por que lutar? Né? Será que vale a pena mesmo, meus irmãos, lutar nesse tempo de pandemia? Por que nós estamos lutando? Qual é o foco do Evangelho na nossa vida? Qual é o foco, irmãos, de tantas coisas que nós passamos? Né? Mas antes, irmãos, de nós entrarmos no texto, eu queria fazer uma introdução e uma contextualização para você entender. Quem escreve essa carta, como muitos devem saber, é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele está preso. Ele está preso, irmãos, em prisão domiciliar. Paulo está preso, mas ainda está escrevendo uma carta para que as pessoas se alegrem em Deus. Né? John Stott e muitos escritores vão dizer que a carta aos Efésios é uma das cartas da alegria. Mesmo sendo carta da prisão, é uma carta de alegria. Porque a carta dos Efésios, ela não é uma carta para exortar uma heresia. Ela não é uma carta para exortar a igreja. Ela é uma carta só para falar das bênçãos de Deus. Ela é uma carta para dizer, falar da obra de Deus na vida do crente, na vida da igreja, como Deus é maravilhoso, de tudo que Deus é. Veja que interessante, meu irmão. O homem está preso de forma, aspas, injusta. Está preso por causa da palavra, irmãos, porque pregava a palavra. Esse irmão, Paulo tinha muito do que murmurar, mas Paulo está falando das bênçãos de Deus. Veja que coisa incrível, né? E é dentro disso, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele vai querer nos dar alguns motivos para nos alegrar, para nós continuarmos lutando. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, pela palavra dele, mostre a você que vale a pena lutar, vale a pena continuar ainda firme no Evangelho e pela causa de Deus. Amém? Paulo, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Versículo 14, analise comigo, ele diz assim, por esta causa. Antes de mais nada, irmãos, ele vai dizer, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Agora, Paulo, qual é a causa, Paulo, que você está preso? Né? Paulo vai dizer que a causa que ele está, irmãos, é a obra de Deus. É por causa da igreja. É por causa da palavra. Veja bem, veja que interessante, irmãos. Né? Antes de mais nada, eu quero dizer para você que você não está sozinho. Né? Se você dar um ponto, irmãos, isso aqui, eu quero dizer uma coisa para você.
Na igreja de Cristo, nós cristãos, tem muito sangue e muito suor em nossas mãos. Como assim, pastor? Explico. Não é sangue porque matamos alguém. Ou não é suor porque nós fizemos alguma coisa. Mas tem nas nossas mãos, irmãos, veja que interessante, muito sangue e suor, porque homens de Deus, como Paulo, muitos suaram a camisa, muitos sofreram para que a palavra fosse entregue a nós. É tanto, irmãos, que Paulo, nessa carta, ele faz questão de dizer que, olha, no versículo 13, do capítulo 3, ele vai dizer, portanto, não vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por quê? Paulo está dizendo o seguinte, olha, fique tranquilo, porque a igreja está pensando, peraí, Paulo está preso por nossa causa. Paulo está sofrendo, é tudo por nossa causa. Então talvez Paulo esteja indignado com a gente. Não, não. Paulo está dizendo, irmãos, que por esta causa, por causa do Evangelho, por causa dos eleitos de Deus, por causa de nós, por causa da igreja do Senhor, ele se coloca de joelhos diante do Pai. E é interessante, irmãos, que se você ver, eu acho que é Marcos capítulo 11, verso 25, Jesus vai dizer que o costume dos judeus, veja que interessante, era orar em pé com as mãos levantadas. Esse era o costume dos judeus de orar. Paulo está dizendo o seguinte, olha, irmãos, é um homem preso, orando, se alegrando, de joelho, em humilhação, em humildade, diante do Pai. Paulo está dizendo, olha, eu estou preso. Eu tinha muitas coisas, eu talvez poderia estar reclamando, mas não, pelo contrário, na prisão, no meu sofrimento, eu me ajoelho diante do Pai. E a ideia de Pai aqui, irmãos, é justamente de paternidade. É aquela ideia do Sermão da Montanha, de Mateus 6, versículo 26. Quando Jesus fala assim, olhem para as aves dos céus, que nem trabalham, nem semeiam, né? Nem ajuntam em celeiros, mas o Pai Celeste, ou o Pai Celestial, o Pai que está no céu, alimenta todas elas. Paulo está dizendo, eu estou de joelhos diante do Pai, do nosso Deus, do nosso Pai paterno. E veja que interessante, ele vai dizer, diante do Pai, de quem toma o nome de toda família. Preste atenção. De toda a família. Por quê? A palavra aqui, irmãos, é interessante, porque a palavra pai, né, ela vai entender de paternidade. Ela vai, na palavra grega, é patria. Né? Por que patria? Porque representa a família. Quer um exemplo prático disso? Os judeus diziam, nós somos filhos de Abraão. Porque a ideia de família aqui é um nome de uma pessoa. Você lembra das tribos de Israel, as 12 tribos? Os filhos de Benjamim, da tribo de Dan, da tribo de Ruben, e da tribo de Judá e por aí vai. A ideia, irmãos, é que, veja que interessante, Paulo está dizendo que está por essa causa, por causa da igreja, está de joelhos diante do Pai, a quem toma o nome de toda a família, tanto na terra como os que estão no céu. Ou seja, Paulo está dizendo que está pedindo ajuda ao Pai de todos nós, de toda a igreja. Paulo está pedindo ajuda ao Pai dos cristãos que estão em Bananeiras, dos que estão em Natal, dos que estão em João Pessoa, de todos os lugares, meu irmão. O que Paulo quer dizer é que nós não estamos sozinhos. Se nós tivéssemos noção, irmãos, de quão o Evangelho ele está caracterizado em amor, em carinho e afeto. Irmãos, veja que interessante, o capítulo 2, verso 20, vai dizer, irmãos, que a igreja está fundamentada na doutrina dos profetas, dos apóstolos, que é Cristo a pedra angular. Nós, irmãos, estamos aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem, dando glória a Deus, porque profetas morreram, porque profetas pregaram, porque profetas no passado não desistiram. Nós estamos aqui porque homens como Paulo não desistiram, mesmo em prisões. Paulo continuou pregando o evangelho. Ele fez questão de dizer, eu estou preso, mas a palavra não está presa. A palavra continua sendo pregada. Glorifique a Deus, meu irmão, por esse Deus, por essa obra maravilhosa. Porque Deus é Pai da igreja de toda a terra. E Paulo rogou a esse Pai Celeste. Eu e você, meus irmãos, podemos continuar glorificando esse Deus, pedindo socorro a esse Deus, porque Deus é nosso Pai. Na antiguidade, né, os judeus eles tinham esse orgulho, de dizer, nós somos filhos de Abraão.
Porque veja que interessante, irmãos. Paulo sabia que mesmo preso, Deus era pai. Deus cuida de sua família. Que nós que somos pais, irmãos, somos maus, como diz lá em João, somos falhos, imagine o nosso Pai Celeste. Imagine o nosso Pai que está sobre os céus, irmãos. Muito interessante, irmão, se você for analisar, porque a paternidade aqui de Deus é representada como uma paternidade de cuidado, de amor, de afeto. Como eu disse, os judeus se orgulhavam, nós somos filhos de Abraão, somos filhos da promessa, né? E nós hoje, nós não dizemos que somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Pai. Nossa pátria, nossa paternidade é do céu. E é tão lindo, meu irmão, porque o nosso Deus, Ele é Deus dos profetas. Ele é Deus dos apóstolos. Ele é Deus dos pastores. Ele é Deus da igreja. Ele é Deus de todos nós. Por quê? Porque Paulo faz questão de dizer. Deus tomou o nome, irmãos. Deus tomou o nome, ou seja, Deus é como se Deus disse assim, Deus nos deu o nome. Deus nos deu o sobrenome dele. Deus nos deu o nome para toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Irmãos, Isaías, os historiadores vai dizer que ele foi cerrado ao meio. João foi crucificado de cabeça para baixo, irmãos. Cabeça para baixo. E a Bíblia diz que Deus tomou o nome de Pedro também. Faz parte da família de Deus. Toda a família, todo um pai. Por isso que eu amo a igreja, meu irmão. Por isso que eu amo a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja ela não é uma ONG. A igreja não é uma instituição. A igreja não é apenas um clube. A igreja é a família de Deus. E, meu irmão, tem sangue em nossas mãos. Tem suor em nossas mãos. Antes de mais nada, quando você pensa, eu vou pensar em desistir. Vou largar tudo, pastor. Minha vida não tem sentido, não. Lembre de Paulo. Sofreu muito. Paulo sofreu ali, irmãos, preso, irmãos, passando por calúnias e difamações. E ainda orou pela igreja. Irmãos, lembre do seu pastor. Seu pastor que chora por você, que ora por você, que faz tudo para alimentar a sua fé. Você não está sozinho. Você não é... A igreja não nasceu por um acaso. É tanto, irmãos, que veja que interessante. Paulo está de joelhos, orando a Deus diante do Pai. Deus tomou o nome de sobre toda a terra. Para quê, pastor? O versículo 16 vai dizer. Para que, segundo a riqueza da glória. Irmãos, riqueza aqui resume abundância. Ou seja, para que a abundância da glória, da majestade, da honra de Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Irmãos, isso aqui é incrível. Preste atenção, olhe para cá. O texto está dizendo que nós vamos ser fortalecidos com poder. Né? Com o poder de Deus. É interessante, irmãos, porque quando a gente era criança, né? Esse menino está magro demais. Esse menino ele precisa tomar uma vitamina. Metia biotônico fontoura no menino. Metia Scott, né? Fazia alguma coisa. Fala uma papa aí, fala alguma coisa. Fala uma cabeça de galo para fortificar esse menino, para ver se fica forte. Mas a Bíblia está dizendo, irmãos, Paulo disse aqui, que o que nos fortifica é o poder de Deus. Poder de Deus. Você tem noção do que é isso? Nós não somos fortificados, não é com um alimento perecível. Nós não somos fortificados, não é com coisas humanas ou coisas materiais. Nós somos fortificados pelo poder de Deus. Ou seja, meu irmão, na sua vida, Deus fortifica você. Para que Paulo fez tudo isso, estava orando para que na riqueza de Deus, você e eu fôssemos fortalecidos com poder. Interessante, viu? Preste atenção no que ele diz. Fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Deus não está preocupado com isso aqui, não. Deus não está preocupado com pessoas que se adoram tanto o seu corpo, deleitam na academia. Eu não estou dizendo que é errado você fazer atividade física, né? É bom fazer para você não ficar enferrujado, né? Mas a preocupação do Evangelho, de Paulo e de Deus, não é que você fique com corpos, com o seu físico todo preparado, não. A preocupação é o que o nosso homem interior, o que há dentro de nós venha a ser fortificada. No texto original, a ideia aqui, irmãos, interior é tudo que tem dentro de você.
Talvez, irmãos, você esteja sorrindo para as pessoas, mas se o homem interior dentro de você, você vai ficar triste. Já viu aquela pessoa que faz assim? Com certeza já aconteceu com você. Você tá bem, fulano? Tá bem. Tá tudo bem? Tudo bem. Mas por dentro, o homem interior está destruído. Por dentro está massacrado, por dentro está mal, por dentro está triste. Deus quer dizer que com o poder dele, ele quer fortificar suas emoções, ele quer fortificar o que é em você, ele quer fortificar o seu interior. É tão interessante isso. Isso se conforta, irmãos, porque o fortalecimento de Deus é tão perfeito que o versículo 17 vai dizer assim: e assim habite Cristo no vosso coração. Como assim? Coração. É aqui o coração, a carne? Não, irmãos. A palavra coração no grego, a palavra grega cardia, aqui vem de cardias, né? Que significa as intenções do homem, os pensamentos do homem, a ideia do homem, o ser do homem. Ou seja, irmãos, Deus quer fortificar a nossa mente, irmãos. Deus quer mostrar para nós que Ele, com seu poder, nos fortalece em meio à pandemia, em meio a problema, em meio à frustração, em meio a tantas coisas, irmãos. Olha, veja bem o estado de Paulo, o homem que está sendo preso, que está sendo caluniado, que está sendo maltratado, mas está orando pelas pessoas. É um homem que está passando por tristezas, mas está tentando alegrar os outros. Por exemplo, né, o capítulo 4 de Filipenses, que é a segunda carta que ele escreve quando ele está na prisão, ele vai dizer, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Né? Ou seja, Paulo está alegrando em meio a uma prisão, em meio à solidão. Como é que alguém consegue fazer isso? Com certeza, o poder de Deus fortificou o coração de Paulo. Fortificou o coração dele. Veja bem, viu, irmãos? Mas para que isso venha acontecer, essa fortificação é pela fé. Pela fé. Ou seja, é pela confiança em Deus. É por acreditar que Deus é soberano. É por acreditar que Deus pode todas as coisas. Né? Por isso que ele diz assim, versículo 17. E habite Cristo no vosso coração, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Ou seja, a ideia de alicerçados e arraigados é que Cristo plante no seu coração o poder dele. Que o Evangelho esteja plantado, arraigado, como raízes dentro de nós. Com todos os santos, amém? Ou seja, com todas as igrejas. A igreja de Éfeso, né, é uma igreja que passa por momentos difíceis também, por muita religiosidade, por algumas heresias, por uns pensamentos sincréticos. E Paulo está dizendo, olha, que vocês sejam fortalecidos, que o seu coração seja fortalecido pelo Evangelho, para que você, meu irmão, esteja a fim de compreender com todos os santos. Olha para cá. Qual é a largura? Preste atenção. Qual é a largura? Qual é o comprimento, né? Comprimento. Qual é a altura e qual é a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Irmãos, Paulo está dizendo assim, vamos medir aqui. Você tem que medir. Pense comigo. Como é que se mede o amor de Jesus? Alguns intérpretes desse texto aqui vai dizer que isso aqui se interpreta do seguinte. Como a cruz de Cristo, veja bem, a largura, os braços de Jesus, estava anunciando o amor do Pai ao mundo inteiro. Veja bem, a altura porque ele estava no céu e também foi elevado aos céus. A profundidade porque ele desceu até o mais profundo abismo e desceu ao inferno. Veja que interessante. E a profundidade porque ele fez tudo por amor. Há alguns intérpretes que vão dizer que esse texto aqui, ele se interpreta a largura pela grande comissão dos apóstolos, né? Quando eles pregaram para todo mundo. A altura porque os apóstolos morreram, mas estavam lá no céu. E profundidade porque eles foram profundos em conhecer a Deus. Há alguns que interpretam o amor de Cristo pelo tamanho do templo, porque o templo de Salomão, o templo de Herodes era um templo grande e formoso.
Eu não sei como eles vão querer interpretar, mas uma coisa é certa. Paulo está dizendo, irmãos, na palavra do Senhor, que o amor de Jesus é largo demais, é muito grande, é muito alto, é muito comprido, é muito profundo, meu irmão. O amor do nosso Deus, o amor do nosso Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. O amor de Jesus é alto, é profundo, é largo. Como vamos medir o amor do nosso Senhor? Como vamos? Paulo diz assim, o amor de Jesus, o amor de conhecer Deus, não é um amor que é do tamanho exato. Ele disse que é largo, ele disse que é alto, que é profundo, que é comprido, que é muito grande. O amor de Jesus, o amor do nosso Deus. Eu fico imaginando, irmãos, Paulo escrevendo isso. Emocionado porque essa revelação é muito grande, irmãos. E ele vai dizer, preste atenção, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Veja que interessante, o amor de Cristo, ele excede todo entendimento. Por que todo entendimento? Porque há uma heresia que, de forma embrionária, estava nascendo na igreja, já falei aqui várias vezes, que ela assolou a igreja, chamada gnosticismo. Eles diziam que a matéria, a carne é má, o espírito é pronto. Como é que pode Deus se fazer carne? Isso não existe. Como é que pode Deus se fazer carne? Como é que pode Deus morrer? Como é que pode Deus sangrar? Eles indagavam a morte de cruz. Eles indagavam o sacrifício de Jesus. Mas nós sabemos que o amor de Jesus é muito alto, é muito largo, é muito profundo. Por isso que ele, sendo Deus, se faz homem. Por isso que ele, sendo Deus, ele morre na cruz do Calvário. E por isso que ele, sendo Deus, ele ressuscitou ao terceiro dia. E diz também a Bíblia que ele nos fortifica e um dia ele voltará. O amor de Jesus é muito alto, é muito largo, é muito profundo. Não tem como medir o amor do nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Olhe para cá. Preste atenção. Preste bem atenção. Que estamos chegando agora o fim dessa mensagem. No versículo 20, acompanhe comigo, Paulo vai dizer assim: ora, aquele que é poderoso, ou seja, aquele que tudo pode fazer, ou aquele que tem tudo o poder, veja bem, ele pode fazer, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que quanto tudo que pedimos ou pensamos. Irmãos, veja que interessante. Paulo está dizendo, olha, Deus, ele é poderoso, ele tudo pode, ele pode fazer. Veja bem, tudo que você está pedindo ou que você pede, ou muito mais do que você pede, ou muito mais do que você pensa. Rapaz, deu um nó na minha cabeça. Deu um nó na minha cabeça. Veja que interessante. Ou seja, o que Paulo quer dizer é, nós devemos descansar, porque nosso Deus é poderoso, e nosso Deus é grande, e nosso Deus não se prenda não ao que ele... Olha, se você fez uma oração, mas pastor, eu orei a Deus, está demorando tanto. Mas pastor, parece que eu oro e Deus não responde. Como diz a minha mãe, a minha avó, né? Parece que o céu está de bronze. Parece que ninguém me vê. Parece que tudo está errado. Peraí, calma. Você não entendeu que o Deus que tudo pode fazer muito mais do que você pede e que você imagina. Deus está trabalhando na nossa vida muito mais do que a gente pede. Muito mais do que a gente imagina. Quando a gente murmura diante de Deus, porque Deus nos dá alguma coisa, é porque a gente não entendeu que Deus nos dá muito mais do que a gente pede. E muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a mente humana, em sua limitação, pode imaginar, ou conceber, ou querer, ou desejar. Veja como nosso Deus é lindo e é grande. Por isso que ele disse, olha, leia comigo o versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olhe para cá, por favor, preste atenção. Conforme o seu poder que opera em nós. A palavra no original no grego, ela diz assim, ela é um gerúndio, ela é uma continuação. Ela diz, conforme o seu poder está operando em nós. É tanto, irmãos, que a palavra de operando aqui, uma curiosidade, preste atenção, ela vem da palavra grega energúmenem. A palavra energúmenem, ela deriva da palavra grega energúmenos. E a palavra energúmenos é o que deriva da nossa palavra da língua portuguesa energúmeno. Interessante, né? Por exemplo, geralmente se você disser assim para alguém,
Isso é um energúmeno. Rapaz, isso é um xingamento, né? Isso é feio. Né? Você está menosprezando a pessoa. Ninguém quer ser chamado de energúmeno, né? Só que o que é interessante é que a palavra energúmeno, ela significa ser levado ou trabalhado ou conduzido por forças maiores. Por exemplo, na antiguidade, quando alguém era possesso por algum demônio, dizia, ali vai um energúmeno. Ou seja, ele está sendo controlado por forças maiores do que ele. Né? Quando a pessoa, então, mas também um profeta na antiguidade, né, quando ele recebia lá, os oráculos recebiam a bênção de Deus, eles eram tratados como energúmenos também. Por quê? Recebiam forças maiores do que ele. O que o texto está dizendo é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Veja que interessante, conforme o seu poder energúmeno opera em nós. Ou seja, nós somos energúmenos, irmãos. Nós somos energúmenos. Mas não energúmenos porque somos dormindo na roupa. Nós não somos energúmenos porque somos besta ou tolo. Nós somos energúmenos porque o poder de Deus opera em nós. Nós somos energúmenos porque o poder de Deus, ele conduz a nossa vida. E é isso que eu quero ser. Se o texto está dizendo que energúmenos, né, que eu seja um energúmeno, que o poder de Deus opere na minha vida, que o poder de Deus conduza a minha vida. Agora, por favor, viu? Não vai chamando o povo aí por de energúmeno, não. Ah, mas foi o pastor que me disse para chamar por de energúmeno. Não, não é isso não. Dependendo do contexto, a palavra tem sua variação. Né? Mas no grego, energúmeno significa isso. O trabalho ativo, irmãos. Ou seja, o que Paulo quer dizer é, você deve entender que o nosso Deus, aquele que tudo pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, o seu poder está operando em nós. O seu poder está operando em nossa vida. Deus está operando na sua obra, o seu querer, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, meu irmão. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvidas que o Senhor Jesus, o poder dele, a vontade dele, soberana, que é gloriosa, independente de pensamento, de querer ou desejo, contribuição humana, está sendo operada. Quer ver uma coisa disso? Quando Paulo disse isso aqui no capítulo 3, o povo entendeu perfeitamente. Porque o capítulo 2, o capítulo anterior, diz o texto que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus nos deu vida. O que Paulo quer dizer, meu irmão, é que Deus, o poder dele está operando na nossa vida em todo momento. O poder de Deus, a vontade de Deus foi operada de forma soberana quando ainda estávamos mortos, nos deu a salvação. O poder de Deus, de forma soberana, está sendo operada na nossa vida hoje como crente em Cristo Jesus. O poder de Deus, soberano e incomparável, será, irmãos, estabelecido lá no juízo final. O poder de Deus, a vontade de Deus sempre será feita. Então, meu irmão, preste atenção, estamos encerrando. Veja que interessante. Paulo já mostrou que está orando por nós, tem pessoas orando por nós, com certeza seu pastor deve orar por você. Tem sangue nas nossas mãos, tem gente contribuindo com a nossa vida. Paulo também disse, irmãos, que nós podemos ser fortalecidos pelo poder de Deus, o nosso homem interior está sendo fortalecido. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 4, ele disse, embora esse vaso de barro esteja sendo desgastado exteriormente, interiormente nós somos renovados dia após dia. Dia após dia. E agora, irmãos, ele está dizendo que o poder de Deus está sendo operado na nossa vida. Então, Paulo, não resta outra coisa depois dessa maravilha de adorar a Deus. Por isso, na teologia, nós chamamos isso aqui de doxologia. O que é doxologia? É o louvor a Deus. E Paulo nos convida, eu lhe convido, para a gente louvar a Deus nesse momento, no versículo 21. Ele diz, a ele seja a glória, seja a honra, né? Na igreja e em Cristo Jesus. Ou seja, a ele seja a glória na igreja em nós, no povo de Deus, e em Cristo a glória porque ele estabeleceu a obra na cruz do Calvário. Por todas as gerações. Você lembra do versículo 14? Que a palavra família significa pátria, né? Somos filhos de Deus. Por todas as gerações. Tanto pelos os que morreram pelo Evangelho, como a igreja de hoje. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Bendito seja o nome
de Jesus. Engrandecido seja o nome do nosso Senhor, que o seu poder opera em nós. Amém, meu irmão? Que você guarde essa mensagem no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus mostre a você que, com certeza, o poder de Deus pode fortificar o nosso homem interior. E em nós está sendo trabalhado o poder de Deus. Amém, meu irmão? Nós somos energúmenos, como eu falei, mas energúmenos não de forma de tolice, mas porque o poder de Deus está sendo operado em nós. Vamos orar? Eu quero orar pela sua vida. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Porque sabemos que se chegamos até aqui, é porque o teu poder, Senhor, tem sido operado em nós. É porque o teu poder tem operado em nossa vida e tem mudado e transformado o nosso homem interior. Muito obrigado, Jesus, pela tua bondade. Guarda, Senhor, cada irmão que ouviu essa mensagem. Ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a guardar essa palavra no coração para entender que o Senhor está com eles. Obrigado por essa noite maravilhosa. Continua conosco. É assim que nós choramos no bendito nome de Jesus. Amém.